Bom dia! Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Descansaram? Deu para curtir um pouquinho essa semaninha que vocês ficaram de folga? Agora vamos voltando com todo o gás, né? Talvez não é do jeito que a gente gostaria de estar, mas do jeito que a gente pode neste momento, pensando na saúde de todos, nos cuidados e torcendo para que logo logo a gente possa estar juntinhos de novo lá na escola, né? Enquanto isso, a gente fica juntinhos por aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de um conteúdo que a gente iniciou lá antes das férias. Mas antes eu queria dar esse bom retorno para vocês, né, para nossas aulas, que vocês aproveitem bem esse momento, mesmo da forma que está, e dizer para vocês que estou com muitas saudades e que gosto muito, muito, muito de cada um de vocês, tá bom? Bom, gente, como eu falei para vocês, a gente vai hoje começar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre máscaras africanas. Bom, com certeza vocês já devem ter visto e ouvido falar alguma coisa dessas máscaras bem coloridas aqui, né? Bom, não é só o povo africano que se utiliza de máscaras, várias outras culturas também usam as máscaras com praticamente a mesma finalidade, tá? Aqui no nosso país, a gente sabe que o Brasil ele foi muito influenciado, a história do nosso país é muito influenciada, né, na música, na dança, na religião, na culinária, né? No idioma, em algumas palavras, enfim, até alguns hábitos nossos foram muito influenciados pela cultura africana, certo? Então, é um povo que faz parte, né, da construção da nossa cultura, da cultura do brasileiro, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre as máscaras africanas, que são essas máscaras todas coloridas, ou enfim, também existem vários tipos e formatos diferentes. E aí eles vão dizer assim, prof, por que essa máscara ela é tão estranha, ela tem esse formato assim tão diferente, né? Porque, gente, as máscaras, a ideia da máscara, no caso da máscara africana, não é ela ser parecida com uma pessoa, né, nos traços físicos reais, mas ela deve, na verdade, né, para os povos africanos, ela deve capturar a essência do espírito. Ela está querendo representar um espírito, tá? Então, é por isso que muitas vezes as máscaras, elas apresentam poucos elementos e utilizam muito de formas distorcidas, de formas abstratas, né? E elas são criadas, são peças simbólicas e variam bastante, principalmente nas expressões, né? Então aqui, ó, eu trouxe outros exemplos, tem várias ideias de máscaras aqui para vocês estarem vendo, tipos de máscara, né, que foram feitas, que são utilizadas. E as máscaras, gente, elas têm uma função para os povos africanos, tá? A função das máscaras, galera, é que a máscara ela tem um caráter religioso, na grande maioria das vezes, tá? E elas são usadas em cerimônias. Então, por exemplo, elas são instrumentos que aproximam os indivíduos, as pessoas, tá? Com o sagrado. E eles acreditam que a pessoa que usa a máscara em uma certa situação e em um ritual, né? Essa pessoa, ela assume uma outra identidade. É mais ou menos como no teatro, a pessoa quando ela vai lá e representa um personagem, ela tá assumindo uma outra identidade. E essa é a crença deles. As máscaras, gente, também elas servem para várias situações diferentes, para situações para representação mística, representação simbólica. Então, por exemplo, existe máscara que eles utilizam para celebrar o nascimento de um novo integrante da tribo ou daquela comunidade. Existem máscaras que são utilizadas para celebrar um casamento. Existem máscaras que são utilizadas para como rituais de iniciação de guerra, de luta, de cura, né, de doença. Existem máscaras também que são utilizadas para a celebração, né, para funerais. Então, é mais ou menos, pensem nas máscaras como a roupa que você veste, né? Quando você vai para um casamento, você vai usar um tipo de roupa diferente do que a roupa que você usaria para ir ao supermercado ou ir à escola, né?
Então, existem roupas adequadas para cada situação. Assim, para os africanos, existem as máscaras adequadas para cada situação que eles vão representar. Então, a gente costuma dizer que são rituais, tá? Para nós, a palavra ritual, às vezes ela tem um peso diferente. Por quê? A gente não é muito acostumado a falar ritual. Exemplo, quando você vai a um casamento, a um batismo ou a um velório, você está indo participar de um ritual. Aí você fala assim, prof, não é estranho isso? É que nós não falamos a palavra ritual, mas ritual é tudo aquilo que segue sempre uma mesma organização. Então, quando você vai no casamento, ele sempre tem o mesmo processo, normalmente, né? A noiva entra o noivo, os pais, os padrinhos, aí o padre, o pastor faz a bênção, prega uma mensagem, aí tem o momento da troca das alianças, do beijo, da saída. Isso é um ritual, certo? Também o momento de batismo, né? A criança vai lá com os padrinhos, o padre joga água, né? E faz todo aquele processo, isso é um ritual. Também tem, por exemplo, um funeral, né? A mensagem, as pessoas vão lá se despedir. Então, isto é um ritual também. Só que nós não chamamos de ritual. Ninguém diz assim, estou indo para um ritual de batismo. Não, né? Estou indo para um ritual de casamento. A gente não fala isso. Mas é como se fosse. E para as tribos, né? No caso, para os povos africanos, a gente diz ritual. Eles colocam como ritual. Então, a palavra, para nós, às vezes tem um peso um pouco diferente, mas, na verdade, é muito semelhante os processos, tá? Então, como nós trocamos de roupas, usamos roupas adequadas para cada ocasião, os povos africanos utilizam da máscara adequada para cada ocasião dentro do ritual que eles vão estar buscando realizar, tá? Alguns artistas africanos, gente, eles têm buscado diversificar cada vez mais, né, os materiais e as técnicas de produção das máscaras, tá? Com o objetivo de, assim, de exprimir, de colocar ali os sentimentos, outros sentimentos também, tá? Então, por exemplo, tem um artista africano que ele se utiliza de elementos tradicionais da cultura africana, tá? E cria, então, as máscaras com materiais inusitados. O que são esses materiais inusitados? Material reciclado, embalagens, materiais que ele possa estar reutilizando para criar aquela máscara de um ritual africano, tá bom? Bom, gente, deixa eu mostrar um videozinho para vocês. Aqui eu mostrei hoje várias imagens, né, de máscaras africanas diferentes. Cada povo tem a sua máscara, como eu falei para vocês, e também conforme o evento, né, conforme o ritual, o momento, a celebração que eles querem estar fazendo. Vou mostrar para vocês um videozinho agora, rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as máscaras africanas. Máscaras africanas, beleza e magia. Para os povos africanos, as máscaras têm um significado espiritual e religioso e desde tempos remotos são usados em celebrações, nascimentos, rituais de iniciação, colheita, funerais, casamentos, preparação da guerra para curar doentes e outras situações. O uso de máscaras é uma característica dos povos da África subsaariana. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e entre numerosos povos do continente, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado, uso e significado. A máscara africana é, dessa forma, importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Quando uma pessoa usa máscara, ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se no espírito evocado pela própria máscara, que passa a residir dentro do corpo dessa pessoa. A máscara procura captar a essência do espírito e não os seus traços físicos reais. Por isso, ela faz uso de distorções e abstrações.
As máscaras africanas do povo Boa, do Burkina Faso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e, por isso, têm formas abstratas, puramente geométricas. Já as máscaras do povo Fang do Gabão, Guiné e República dos Camarões têm forma do rosto bastante afuniladas e reduzida a poucos elementos. Os olhos são pontos, a boca é pequeno círculo, sobrancelhas e nariz unidos. Muitas culturas imprimem em suas máscaras elementos morais. As máscaras do Senefo, povo da Costa do Marfim, por exemplo, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já as máscaras do Grebo, também da Costa do Marfim, têm olhos redondos, representando estado de alerta e raiva, e o nariz reto, que significa determinação e decisão. Na Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade e uma testa grande e salienta representa sabedoria. No Gabão, queixo e boca grandes representam autoridade e força. A veneração dos antepassados é um elemento fundamental na maioria das culturas tradicionais africanas e, por isso, também são temas para as máscaras. Um exemplo bem conhecido é a máscara Moanapô, literalmente conhecido como Mulher Jovem, do povo Choco de Angola e da República Democrática do Congo, que mistura elementos referentes à beleza feminina e outros referentes à morte. Daí a diversidade de significados e atribuições que diferentes categorias de máscaras carregam. África é tradição, África é sabedoria. Legal, né, gente? Deu para entender um pouquinho mais do que é a cultura africana, principalmente essa questão das máscaras, né? Bom, para nossa atividade de hoje, eu quero que vocês respondam a questão número 1 da página 52 e que vocês peguem uma folha de sulfite, tá? Ou o material que vocês tiverem aí para desenho e façam um desenho de uma máscara africana, bem bonita, bem colorida, enfim, como você achar que ficaria mais legal. Você pode se inspirar nessas que eu mostrei no vídeo hoje, ou também lá no nosso livro, na página 52, no rodapé da página 52, nós temos várias imagens de máscaras africanas diferentes para vocês estarem se inspirando. Beleza, gente? Então, até daqui a pouquinho na nossa live, a gente conversa mais um pouco, e aí vamos fazendo a nossa atividade já durante a nossa aula também, tá bom? Beijo grande, se cuidem e até daqui a pouquinho.